Olá, tudo bem com você hoje? Como é que foi a sua semana? Eu tenho sido ricamente abençoado por Deus cada vez que eu me sento para preparar esses estudos, cada vez que eu vejo as pessoas dando para a gente o feedback de como elas estão apreciando estudar a Bíblia, como estão descobrindo verdades que elas nunca tinham tido ideia que poderiam estar na Bíblia. Como eu disse para você na semana passada, o livro de Daniel e a profecia de Daniel são para os nossos dias e eu fico feliz em saber que você está compreendendo, que você tem acesso a esse livro e que você tem habilidade mental, emocional e principalmente espiritual para compreender a mensagem de Deus para você nos seus dias. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento de estudo e eu espero que, de fato, o Espírito Santo esteja orientando você aí na sua casa ou aonde quer que você esteja, no horário que você puder assistir, que o Espírito Santo esteja abençoando, tá bom? Nós hoje vamos estudar mais uma parte do capítulo 2 de Daniel, na verdade é a segunda parte. O capítulo 2 trata daquele sonho que o rei teve, e ele é bastante extenso, então nós precisamos dividir em duas etapas, e hoje já é a segunda etapa do capítulo 2. Fique atento aí, nós vamos importar algum conhecimento que a gente teve na semana passada. Fique atento, acompanhe na Bíblia, pega a sua Bíblia, aquela Bíblia do coração que você tem aí, que nós vamos vasculhar a palavra de Deus hoje para a gente compreender mais sobre os planos de Deus para a nossa vida. Bom, antes de seguir, eu quero orar com você. A gente ainda não fez uma oração. Você pode fechar os seus olhos aonde você está e vamos orar comigo? Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado porque o Senhor é bondoso, carinhoso e deixou a palavra do Senhor para orientar os nossos passos. Obrigado porque ela é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Ela clareia o nosso pensamento, impacta o nosso coração. E eu tenho visto muita gente que, ao conhecer a sua palavra, se apaixona por Jesus. Obrigado por nos dar esta oportunidade. Continue com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos estudar 4 profecias de Daniel, ok? Nós estamos estudando a primeira, que está presente no capítulo 2, e que abrange o tempo desde os dias de Daniel até a volta de Jesus. Ou seja, embora os elementos presentes no capítulo 2, nos sonhos de Nabucodonosor, vão se repetir no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, o sonho do capítulo 2 ele é suficiente para nos dar uma noção dos eventos históricos desde os dias do Império Babilônico, passando pelo Império Medo-Persa, grego, Império Romano, a divisão do Império Romano e até a volta de Jesus que está à nossa frente, ok? Então a gente volta um pouco no passado, nós vamos retornar lá para aproximadamente o 6º século antes de Cristo. Nós vamos fazer uma viagem no passado e então a gente vai analisar como essa profecia dada a Daniel no 6º século antes de Cristo diz respeito a mim e a você que vivemos no século 21, tá bom? Abra sua Bíblia aí, por gentileza, para a gente retomar então, aí no processo pedagógico, da repetição, para a gente retomar de onde nós encerramos na última semana. E a gente encerrou lendo do verso 31 até o verso 35, quando Daniel volta feliz ao rei e diz ao rei que ele sabe qual é o sonho. Agora nós vamos estudar a interpretação do sonho. E só para recordar você aí, o rei teve o sonho, Daniel diz para o rei qual era o sonho. A cabeça da estátua com a qual Nabucodonosor sonhou era de ouro, o peito e os braços eram de prata. Observe que há aqui um declínio em relação ao valor do metal utilizado. Depois isso acontece novamente, porque o quadril e parte das pernas era de bronze, um metal inferior em valor à prata. Por fim, as pernas eram de ferro e os pés eram de barro e ferro misturados.
Então, este foi o sonho que Nabucodonosor teve. Uma estátua que tinha, desde a cabeça até os pés, a formatação de diferentes elementos. Metais, depois entra aí o barro, ok? Agora, Daniel vai dar a interpretação, e eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso 36. Abra sua Bíblia aí, e diz assim, olha, Daniel agora vai dar a interpretação. Este é o sonho, e também daremos a interpretação ao rei. Verso 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel está dizendo para Nabucodonosor que ele, representando o reino da Babilônia, ele é a cabeça de ouro, ou seja, a Babilônia representa o ouro que estava lá na cabeça da estátua. Só que Daniel tem uma mensagem não tão saborosa para o rei. O rei, no auge do seu orgulho, conquistando todos os territórios possíveis de serem conquistados, Daniel, então, no verso 38 vai dizer, no verso 39 vai dizer: depois de ti se levantará outro reino, o segundo, inferior ao teu, e um terceiro, de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim este quarto reino fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, ou seja, dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Até aqui, deixa sua Bíblia aberta, a gente vai voltar à Bíblia daqui a pouco. Observe a interpretação que Daniel está dando ao rei. Esta sucessão de metais representa uma sucessão de reinos. Deus se vale do simbolismo profético para ensinar verdades maiores. Sempre na história bíblica, Deus recorreu a este método. Deus é um Deus soberano que deseja entregar a você o conhecimento a respeito dele, a revelação sobre ele e sobre os planos dele. Mas se Deus utilizasse a linguagem e o pensamento divinos, nós não teríamos condições de compreender. Então ele usa a linguagem humana, ele parte de elementos e símbolos que o ser humano, no seu contexto, consegue compreender, para ampliar, então, para aquilo que o ser humano não conseguiria compreender. Ou seja, ele parte do simples para o complexo. O uso de metais, especialmente metais preciosos, era muito comum desde sempre. Na verdade, foi sempre muito comum. E isso era comum à mentalidade babilônica. E então Deus dá este sonho dentro desse contexto compreensivo ao rei. E ele vai dizer: a cabeça de ouro é o Império Babilônico, naquele contexto representado por Nabucodonosor. O peito e os braços de prata são o próximo reino inferior em poder, em potência, mas que conseguiria suceder e vencer a Babilônia. O terceiro reino de bronze, que é a mesma coisa, é um pouco mais frágil, mas também conseguiria derrotar o segundo reino. O terceiro reino de ferro, e depois desse terceiro reino o quarto reino, depois desse quarto reino de ferro, não tem um outro reino que surge. Nós chegamos aos pés da estátua, e esses pés são misturados de ferro e barro que não se ligam, e os pés da estátua têm 10 dedos. Bom, se você buscar em qualquer livro de história geral e procurar a sucessão dos impérios naquele período, você vai encontrar esta exata sucessão de impérios que dominavam o mundo. Mas você vai me perguntar assim:
o pastor Hélio André, por que a profecia está descrevendo justamente esta região do mundo e não o Império Han, por exemplo? Existiam outros locais do mundo povoados, obviamente, mas naqueles locais não se tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Então a revelação divina, ela flui por meio daqueles que já o conhecem, para que a partir destes ela possa chegar àqueles que não conhecem. Então não faria muito sentido Deus estar dando uma revelação sobre uma sucessão de impérios, como eu disse a você, para o Império Han, na Ásia, uma vez que lá eles não conheciam Deus verdadeiro. Então Deus dá a sua revelação por meio daqueles que já conhecem o Deus verdadeiro, para que através desses, o mundo inteiro, as pessoas em todo o mundo, possam conhecer e inclusive receberem as bênçãos de Deus. Você tem em 605 o início, portanto, desta sucessão. Em 605, a Babilônia está no apogeu, no auge do seu reinado, da sua força. Eles invadem Jerusalém. Lembra que a gente estudou lá no capítulo 1 que Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor o rei de Jerusalém e também o templo, que ele levou os utensílios do templo para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Lembra disso? Essa data era o ano 605. Nabucodonosor reinou, depois ele foi sucedido por seu filho, depois por seu genro, depois por um neto. E então, no ano 539, a história encontra um outro reino que estava também se destacando. Na verdade, uma aliança, uma coalizão entre dois reinos. O reino persa e o reino dos medos. Dois impérios relativamente pequenos, mas que juntos formaram uma grande potência. E então, no ano 539, na noite em que Belsazar, um dos netos de Nabucodonosor, que estava no trono da Babilônia, seguro, estava dando uma festa para 1000 pessoas, quando ele achou que nada poderia acontecer à Babilônia, sabe o que aconteceu? O rei Ciro, persa, ele então invade a Babilônia e derrota Belsazar e põe abaixo o Império Babilônico. A Pérsia, então, ganha o seu destaque na profecia bíblica e sucede, então, o Império Babilônico, se estabelecendo como o grande império dominador. E você vai ter outras histórias na Bíblia que descrevem esse período. A Pérsia, a Média e a Pérsia, na verdade, o Império Medo-Persa, governa do ano 539 até o ano 331. Porque em 331, um jovem na Grécia, chamado Alexandre o Grande, que disparou em suas conquistas e em apenas 10 anos tinha alcançado, então, a supremacia dos reinos da terra. Alexandre começou essa voracidade para conquistar aos 23 anos, você imagina? Um jovem que aos 23 anos já é o imperador, e não só é um imperador, mas é um imperador que conquista muitos territórios. Em 10 anos apenas, Alexandre o Grande disparou, e então, no ano 331 a.C., ele conquista os persas. Talvez você tenha visto um livro, ou talvez um filme também, que se popularizou uns 10 anos atrás, talvez, chamado 300, ou Os 300 Espartas. Aquele filme traça um pouco das investidas do rei da Pérsia contra os gregos, que estavam repartidos em alguns territórios. Aquele filme mostra um pouco, ou o livro, mostra um pouco do que acontecia naquele território. No fim das contas, o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, avança contra os medos e os persas e os derrota. Nós temos aqui a parte de bronze alcançando o seu lugar. Alexandre o Grande, com os gregos, então se torna o grande imperador, e a Grécia, o grande império, que nos influencia até hoje. Nós tivemos aí a chegada dos helenistas, né, ou o helenismo, que era uma espécie de cultura grega, que disseminou-se no mundo inteiro, influenciou diversas culturas. Hoje nós falamos o português, e também falamos inglês, e falamos espanhol, e essas línguas ocidentais são um derivado da língua grega. Nós somos influenciados por essa cultura até hoje. Você vai lá num oftalmologista, você vai lá num pediatra ou na pediatria, e essas são palavras que designam, no seu original, palavras gregas.
Alexandre o Grande, então, em 323, mais ou menos, ele morre de febre tifoide. E então o seu império é repartido entre os seus generais. E ao ser repartido, fica um império mais fragilizado. 4 generais de Alexandre o Grande guerrearam por algum tempo. E eles, então, dividem o Império Grego. Até o ano 168. No ano 168 vem surgindo mansamente, mas intensamente, um outro império, o Império Romano. E então chega-se a era dos Césares romanos. Roma, parte de ferro, pernas de ferro, está ganhando o seu território. E Roma desenvolve-se como o reino, na profecia, como o reino mais longevo. O ano era 168. Os gregos, portanto, dominaram de 331 até 168. Em 323, Alexandre o Grande morre. Os seus generais repartem o seu reino em 4 partes, cada um fica com uma seção, e assim eles seguem até que no ano 168 a.C., Roma, na época dos Césares, alcança o seu apogeu, e Roma domina até 476 depois de Cristo. Aqui vale um parêntese. Nos dias em que Jesus nasceu, viveu, morreu, o mundo estava, ou pelo menos aquele mundo conhecido, estava sob o domínio romano. Você vai facilmente identificar isso. Aqueles que participaram da condenação de Jesus eram todos romanos ou descendentes deles. Roma, então, domina até 476. Cláudio Augusto foi o último imperador romano da ala ocidental. Você se lembra que Constantino havia dividido o reino no reino ocidental e no reino oriental. O reino oriental, eu e você estudamos lá na 6ª série, 7ª série, na geografia geral, você vai se lembrar que era conhecido como o Império Bizantino, lá na parte oriental do Império Romano. Essa parte, o Império Bizantino, ele só foi destituído, ele só foi derrotado 1000 anos à frente, lá pelo 15º século aproximadamente depois de Cristo. Mas a parte ocidental de Roma foi, de uma vez por todas, destruída no ano 476 depois de Cristo. Agora eu te dou um presente. Você pode mandar aí no Instagram, que vai aparecer para você aí agora. Eu te dou um presente se você me disser qual foi o grande império que derrotou os romanos. Vou te dar aí 3 segundos para você pensar. Você pode me dizer? O que a profecia diz? Eu preciso levar seus olhos à Bíblia. A profecia mostra um outro império que sucede o Império Romano? Como é que a profecia diz aqui? Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, dos artelhos, em parte de barro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Não tem na história, nem na profecia, nem na história, um grande reino, um super reino que derrota os romanos. Sabe o que aconteceu? A estátua não tem 10 dedos? Gradativamente, as tribos bárbaras vieram pegando a sua parcela do território romano. E à medida que elas iam avançando e conquistando o seu território, o Império Romano ia sendo minado. Essas 10 tribos bárbaras são aquelas que hoje configuram a moderna Europa. Na verdade, mais que 10 tribos contribuíram para esse processo de erosão do Império Romano. Mas as que subsistiram formaram, então, o continente europeu como nós o conhecemos hoje. E quem eram essas tribos que minaram o Império Romano? Nós temos os érulos, os ostrogodos, os visigodos. Nós temos também os alamanos, que originaram inclusive a Alemanha, os francos, que originaram a França, por exemplo, os burgundos, que originaram a Suíça, os vândalos, inclusive, foram extintos num confronto com o período dos papas. Os vândalos foram destruídos completamente
nós tivemos os suevos, que originaram Portugal. Também os saxões, e você vai se lembrar daqueles livros e filmes épicos dos anglo-saxões, que originaram a Inglaterra. Os ostrogodos, como eu mencionei, já foram extintos. Essas 10 tribos bárbaras originaram, então, os países da Europa como nós conhecemos hoje, a não ser aqueles 3 que foram dizimados e destruídos. E a profecia vai avançando para descrever o que acontece nesse tempo. Observe aqui um momento para que você tenha a possibilidade de linkar, agrupar e ter a melhor compreensão de tudo que a gente já apresentou. Eu vou fazer aqui uma reprise. Nabucodonosor teve um sonho. No sonho ele viu uma estátua, a cabeça era de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e os pés e os dedos misturados de ferro e barro. Daniel dá a interpretação e Deus utilizando-se de elementos simbólicos, interpreta para Daniel o que esses elementos simbólicos dos metais e do barro significam, e Daniel vai então dizer para Nabucodonosor. E ele vai dizer: Nabucodonosor, o reino de ouro é o seu, mas depois do seu surgirá um reino inferior que vai dominar, e esse reino nós identificamos como os Medo-Persas, uma coalizão de 2 reinos. Depois dos Medo-Persas, nós temos o Império Grego, que em 331, com Alexandre o Grande, vem dominando o mundo de uma maneira muito veloz. Depois de Alexandre o Grande, quando ele morre, os seus generais repartem o seu reino, e agora o reino fica dividido e, obviamente, mais fragilizado. E dá espaço para um outro pequeno império, mas que vem tomando força, chamado Império Romano. Na época ali dos governadores, dos Césares, o Império Romano vem tomando o seu espaço e se estabelece em 168 como o grande império mundial. E naquele contexto, anos à frente, obviamente, nasce Jesus, ele se desenvolve, é crucificado e ressuscita, volta ao céu. Bom, o Império Romano vai até o ano 476, quando Cláudio Augusto, o último imperador romano do lado ocidental, é deposto. E como é que o Império Romano se decompôs? Com as 10 tribos bárbaras que foram minando o Império Romano, e cada uma foi tomando o seu pedaço do Império. E então, esse período do Império está representado hoje na Europa moderna como nós a conhecemos. Você pode consultar um historiador que viveu no século XVIII, ele nasceu em 1734, chamado Edward Gibbon. Ele escreveu sobre a ascensão e a queda do Império Romano. Edward Gibbon foi um renomado historiador e ele vai mostrar, então, como é que se deu essa sucessão do Império Romano na transição para as 10 tribos bárbaras. Das 10, 3 foram extintas e as outras 7 formaram o que nós conhecemos hoje como Império Romano. Mas algo especial acontece na época, no tempo desse império dividido. Na época dos 10 dedos, que aqui representados pelas 10 tribos bárbaras que originaram a Europa moderna, neste tempo em que o mundo não está mais centralizado num poder, embora Carlos Magno tenha tentado fazer isso, depois Napoleão, no auge da Revolução Francesa, quase conseguiu, mas um poder miraculoso o impediu. Não é? Depois nós tivemos Hitler, na Segunda Guerra Mundial, tentando estabelecer um domínio universal. A profecia de Daniel não será contrariada, e não haverá um novo império universal. Por quê? Porque nos dias dos dedos da estátua, Daniel diz ao rei: como viste, no verso 45, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei ao que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel diz: uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Não foi uma ação humana. Essa ação
Foi uma ação misteriosa, divina. Essa pedra atinge a estátua nos pés. E agora é no processo contrário que Daniel descreve. Esmiuça o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Porque todos esses impérios já haviam se desfeito para dar lugar ao grande e único e eterno império que será fundado. A pedra representa Jesus Cristo. Paulo vai dizer que Jesus, é a pedra angular. Jesus, conversando com Pedro, disse: sobre esta pedra, o próprio Jesus, edificarei a minha igreja. Isaías também aponta Jesus como a rocha central do plano de Deus. Muitas vezes na Bíblia, o próprio Deus ou Jesus Cristo foram identificados como pedra, como rocha. Esta rocha, esta pedra que atinge a estátua, é o próprio Cristo, que vem fundar um reino que jamais terá fim. Essa pedra é um símbolo para descrever aquele que é poderoso para pôr um ponto final de egoísmo, um ponto final na história de egoísmo, de ganância, de crueldade humanas. Jesus vem fundar um reino para você. Este reino, ele está dividido em duas etapas. Os teólogos, experientes, estudiosos bíblicos, dizem que o primeiro reino que Jesus veio fundar é o reino da graça. Quando o próprio Jesus chegou, ele disse isso. João Batista, que anunciou a chegada de Jesus, disse que havia chegado o reino dos céus. Os judeus que não tinham paciência para compreender bem a Bíblia, acharam que Jesus havia chegado para fundar um reino aqui, para livrá-los do jugo romano, da dominação romana. Mas aquele não era o reino eterno de Jesus ainda. Aquele era o reino da graça. Graça na qual cabem todos aqueles que desejam se reconciliar com Deus. Jesus veio a primeira vez, cresceu como uma criança, desenvolveu seu ministério de bondade, morreu para ser o nosso Salvador, ressurgiu para vencer a morte e então prometeu voltar. E quando ele vier, aí sim o segundo reino estará fundado, o reino da glória. Ele vai olhar para você e vai chamar: filho, vem para casa, vem viver eternamente. Jesus é poderoso para estabelecer um reino que vai durar para sempre. A Bíblia já havia dito, está disponível para você em Timóteo, que no fim dos tempos, tempo no qual o livro de Daniel seria bem compreendido, estaria disponível para você, os homens seriam jactanciosos, avarentos, maledicentes, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha a sociedade onde a gente está vivendo. Olha toda essa delinquência, egoísmo e maldade à nossa volta. Nós não passamos um dia sem perceber e sem sentir na pele onde o reino do ser humano está levando a humanidade. No surgimento do iluminismo, pensava-se que à medida que o homem aumentasse o seu conhecimento e capacidade intelectual, ele melhoraria, a maldade diminuiria, mas não foi isso que nós vimos. Os reinos da terra são maus. O pecado impera aqui. A gente olha ao nosso redor e a gente vê medo. Aprisionamo-nos nas grades de nossas casas, grades físicas, e estamos aprisionados também nas grades emocionais. Somos afetados dia e noite. Você não foi criado para viver nesta terra como ela está. Esta vida que ora levamos não é a vida idealizada por Deus. Quando Deus projetou a vida, Ele projetou uma vida feliz, longe do medo e livre do medo, do mal, inclusive da morte. E é esta vida que Jesus vem restaurar quando Ele vier fundar o seu reino que jamais terá fim.
É esta vida que Ele vai devolver a você quando Ele estabelecer o seu reino. Todos nós desejamos fazer parte de impérios que sempre vencem. A gente gosta quando o time ganha. A gente nunca quer estar do lado do fracasso, de quem perdeu. A gente deseja fazer parte de sistemas de governo que promovem o bem, a felicidade, reinos de luz, a gente escuta por aí. Basta você estar do lado de Jesus e você terá a garantia de que você vai viver para sempre. O mundo é mau. Ele corresponde integralmente ao que a Bíblia diz que ele seria. Mas a Bíblia também acertou ao dizer que a rocha, que é Jesus Cristo, virá fundar o seu reino. Existe uma perspectiva além do que nós podemos ver aqui e agora. O sonho da estátua mostra isso. Você olha ao passado e vê a sucessão de reinos se dando como Deus descreveu. E então, querido e querida, você pode olhar ao futuro com segurança e saber que a volta de Jesus configurará a retomada completa da vida plena, feliz, sem dor, sem pranto, sem choro, sem morte. Você vai viver para sempre. E assim como Daniel teve a alegria de comunicar essa verdade ao rei, eu tenho a alegria de compartilhar com você essa esperança. Jesus virá para você. E Ele não seleciona os poderosos ou os simples, os de etnia X ou Y. Ele chama a todos que queiram acreditar. Porque todos que creem e que crerem farão parte do reino celestial. Você vai encontrar Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e todas as mulheres e homens que creram em Jesus ao longo de todos os tempos. E eles estarão lá com você, vivendo para sempre. Você topa? Você aceita? Que bom. Eu acredito que sim. Você vai escutar a música agora. E à medida que você escuta, deixa Jesus falar no seu coração sobre essa vida futura, sobre essa perspectiva do que vai acontecer. A Bíblia acertou na descrição passada. É certo que ela vai acertar em relação ao futuro. É garantido que ela vai acertar em relação ao futuro. E nesse futuro você estará a salvo no reino do Pai. Que Deus te abençoe. Aonde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo
Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa